histórias que se chama Narrativas do Lugar, o bairro como sala de aula. Meu grupo é composto por mim, Emily, Samara e Beatriz. Nossa escola está situada no bairro 13 de Maio, em João Pessoa. E ali, vizinha à nossa escola, existe uma rua de nome Henrique Rufo. O senhor pode falar um pouco do senhor e qual a sua relação com o seu Henrique Rufo? Oi, Thaisa. Prazer. Eu, para começar, me chamo Carmelo Rufo Sobrinho, natural de João Pessoa, nasci ali no bairro de Jaguaribe, dia de São João, dia que todo mundo festeja o São João e meu aniversário, né? Até hoje continuo soltando foguetes, balões e dançando forró em minha comemoração de nascimento. Bem, falando sobre Henrique Rufo, meu pai, meu querido pai, aonde eu me emociono, era uma figura. Não quero aqui carimbar nem maltratar ninguém, mas meu pai era só ele mesmo. Para mim só existia ele mesmo. E foi uma criatura que me ensinou, me educou, me alimentou, me socorreu nas horas mais difíceis de saúde. E hoje estou aqui com 85 anos de idade, moro aqui em Miramar, olhando sempre para o mar, admirando que Deus nos deu. Onde nasceu seu Henrique Rufo e como ele constituiu sua família? Deus nos deu. E falando sobre Henrique Rufo, ele é natural da Itália, filho de italianos, casou com a senhora Dalva de Oliveira, minha mãe, natural de João Pessoa, e teve 6 filhos, 4 homens, 2 mulheres. Hoje tem 4 vivos, 2 estão com Deus. E eu continuo por aqui, né? Seu Carmelo, qual era a profissão de seu Henrique Rufo? Meu pai foi um homem que teve a profissão de pedreiro, nos criou com a colher de pedreiro, pessoa humilde, porém honesta, inteligente, e foi convidado para o grupamento de engenharia, nos anos 60, para ser mestre de obra, aonde trabalhou lá como mestre de obra até os anos 1964, se eu não estiver enganado, mas é isso mesmo, 64. E foi inclusive o período que eu comecei a trabalhar lá. Eu também fui servidor federal com ele lá. E meu pai... Como pessoa, como era seu Henrique Rufo? Meu pai era uma pessoa que se dava com todo mundo, pessoa humilde, alegre, gostava muito de dançar. E por que uma rua no bairro 13 de Maio recebeu o nome de seu Henrique Rufo? E hoje existem ruas, aí não é só no nome dele, tem o nome dos meus tios, dos meus avós. Mas meu pai foi agraciado por esse nome lá na rua dos 13 de Maio, porque, como eu falei, ele fazia parte do grupo dos engenheiros, ele como mestre de obra, que construiu esse conjunto onde você estuda, que é justamente 13 de Maio. E o grupamento, quando construiu esse conjunto, ele já havia falecido, participou da construção também, e outras ruas também receberam o nome de servidores falecidos e militares que faziam parte da corporação. Então, minha querida, falar sobre Henrique Rufo, eu vou passar o dia todinho e a noite aqui falando sobre ele. Não é porque é meu pai, não, porque era uma criatura que Deus botou no mundo para me ter. E hoje eu tenho meus filhos, que inclusive é seu professor, Carlos Eduardo, é minha continuidade. Eu ensinei a ele o muito e o pouco que meu pai me ensinou, e eu acredito que ele hoje segue a mesma reta e a mesma risca. Então, querido, o que eu posso dizer sobre Henrique Rufo, que para mim era meu ídolo e continuará sendo até meus últimos dias de vida. Um beijo e um abraço para vocês todos. Que Deus os abençoe. Seu Carmelo, gostaria de agradecê-lo por nos ajudar com o trabalho de nosso grupo e nos mostrar que a história é uma disciplina que está bem ligada às nossas vidas e somos nós que escrevemos a história. Dona Andréia, quem era Henrique Rufo? Olá, sou André Rufo,
filha de Henrique Rufo. Venho aqui falar de meu pai, imigrante italiano, construtor maravilhoso, foi avô, marido, sogro, que em vida nos fez muito felizes. Dona Marieta, quem era a pessoa de seu Henrique Rufo? O Henrique Rufo foi a pessoa mais formidável que existiu. Foi meu pai, um homem íntegro, amava muito seus filhos, cheio de amigos. A esposa para ele era tudo na vida. E trabalhador, como legado deixou 6 filhos, todos se orgulham muito de serem filhos dele. E até hoje, apesar de vários anos de falecido, é muito presente em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Thaisa que, com o seu trabalho no Narrativas do Lugar, a escola como sala de aula, decidiu, de certa forma, homenagear, né, a mim, buscando pesquisar sobre o nome da rua Henrique Rufo, né, e sobre a vida de Henrique Rufo, e dá nome à rua na lateral da escola, que é o meu avô paterno, né, que faleceu 2 anos antes de eu nascer. Eu infelizmente não pude conhecê-lo, né, mas a história fica, a história está narrada aí, e gratidão a Thaisa por ter suscitado e trazer à memória o meu avô, e a história do bairro mesmo, né, que essa pesquisa, esse trabalho, esse projeto terminou desvendando para nós aqui a origem do Jardim 13 de Maio, o bairro onde se situa a escola, e é o bairro onde particularmente, né, eu passei toda a minha infância, minha juventude, né, e ainda hoje moro no bairro, não mais na rua, na avenida, né, Henrique Rufo, que foi onde eu morei durante um bom tempo, até 2022, quando a minha mãe faleceu e que a gente teve que se desfazer da casa nessa rua, né? Mas a minha vida toda foi no bairro, e ainda mais permeado pela história do meu avô, o seu Henrique Rufo. Thaisa, obrigado. Obrigado, que Deus verdadeiramente abençoe toda a sua equipe, né, por terem... eu me sinto homenageado, né, pela oportunidade de ter a história do meu avô contada, e narrada do porquê a rua levou o nome dele. Obrigado.